Eu lembro que eu acordei, uma coisa que eu falei para minha esposa, que eu falei assim: Deus esteve comigo o tempo todo. Eu não lembrava do acidente, não lembrava de nada. Para mim, eu tinha tido um treino, tinha dormido em casa e tinha acordado no hospital em outro país. Eu não lembro, fiquei confuso. Mas eu lembro que eu acordei e falei assim: Deus esteve comigo o tempo todo, amor. Ele nunca me abandonou. Mas eu não falei para ele, eu não falei isso. Eu não falei isso por conta de saber do acidente. Eu falei isso porque eu tive uma visão. Era como se eu estivesse sonhando. Para mim era um sonho. Eu não sabia que eu estava em coma. Então quando eu acordei eu quis contar o meu sonho para ela. Eu sonhei, tive uma visão que eu estava fora da terra. Eu sabia que tinha morrido fora da terra, no espaço. Eu olhava para a minha esquerda, a terra estava lá embaixo, azulzinha. Eu olhava para a minha direita, eu tinha medo de olhar, porque eu via um ser muito colorido. Que ele falava comigo que ele estava no controle da minha vida, mas ele não tinha boca. Que ele me olhava nos olhos, mas ele não tinha os olhos como o meu. Eu estava parado no espaço como se ele estivesse segurando com a palma da mão, mas ele não tinha mão. Ele era um ser, na minha ótica, infinitamente mais poderoso do que tudo que eu vi de longe. E na minha ótica, quando eu olhei e vi, eu baixei a cabeça, olhei a terra e fiquei assim: esse Deus à minha direita, esse ser, ele é o Deus da Bíblia. Ele é o Pai Celestial. Na minha ótica, naquela hora eu falei: ele é o Deus da Bíblia. Eu queria deixar bem claro, antes de começar a contar a história da minha vida, que eu não sou um homem melhor do que ninguém aqui. Muito menos melhor do que muitos amigos meus que se foram, porque eu lembro perfeitamente de cada um que estava naquele acidente comigo. E na minha ótica humana, tinha muita gente melhor do que eu. Tinha muitos homens de Deus ali. Como eu queria que pelo menos um deles tivesse ficado vivo. Homens melhores do que eu. Como pessoas, como seres humanos, como homens de Deus que me ensinaram muito. Porque muita gente fala: poxa, o time da Chapecoense era sensacional. Era. Mas era um time cheio de pessoas que tinham fé em Cristo. Lembro perfeitamente de cada culto que a gente fazia um dia anterior aos jogos. Todos os jogos, seja do Brasileiro, seja da Copa do Brasil, seja da Sul-Americana, a gente viajava um dia antes e à noite na concentração, um dia antes do jogo, nós glorificávamos o nome do Senhor Jesus. Eu quero começar a minha história contando da minha infância. Eu sou um homem nascido na Pavuna, Rio de Janeiro. Tem algum carioca aí? Hoje? Carioca? Glória a Deus. Então conhece a Pavuna, né? É, tá vendo? Pergunta a ela se a Pavuna é bom de estar lá. Já correu de lá também, né? Um lugar periférico do Rio de Janeiro, Pavuna. Sou filho caçula de 4 homens, o menor de todos, o bebê chorão da mamãe, o temporão, porque meu irmão mais velho é 10 anos à frente da minha idade. Então foi aquele filhinho, o mais dengoso, o mais chorão, que dormiu com a mãe até os 13, 14 anos e com o pai. Mas um menino super apaixonado por futebol, sempre foi. A minha infância, desde que eu me lembro por gente assim que a gente fala, eu lembro de eu acompanhar o meu pai nos campos de pelada do Rio de Janeiro. Meu pai era um grande jogador de futebol amador. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia ver meu pai jogar futebol e meu pai tinha problema com bebidas, bebida alcoólica. E eu sempre, o que eu fazia? Eu acabava o futebol, meu pai ia pro bar, quem ia junto? O filhinho caçula acompanhava. Eu lembro que muitos amigos do meu pai falavam assim: ó, se você jogar 10% do que o seu pai joga, você vai ser um grande profissional. E aquilo me enchia de orgulho. Eu falei: meu pai é muito bom, né? Meu pai, todo mundo fala que ele é bom. E eu convivi com isso, o amor pelo futebol, uma paixão que saiu do pai para os filhos, porque meus irmãos também sempre gostaram de futebol, não foram profissionais. Existe uma diferença muito grande de você gostar e entre você arriscar uma carreira profissional. Mas foi assim que começou o meu gosto pelo futebol, dentro de casa, com meu pai, com os meus irmãos. Eu vim de uma família que 90% é rubro-negro, flamenguista. Tem algum flamenguista aí? Tem bastante, estão felizes aí. E minha mãe é botafoguense. Tem algum botafoguense aí? Eu sabia que era só minha mãe no Brasil mesmo. Mas assim que eu fui criado, paixão pelo futebol, filho caçula, dengoso, chorão, medroso, sempre tive muito medo. O Senhor mudou e moldou a minha vida ao longo do futebol. E Ele usou o futebol para que eu pudesse ser alcançado. Muitas pessoas acham que o Neto começou uma carreira profissional num clube.
O Neto começou um início de carreira no futebol num clube. Eu fiz teste no Flamengo, não passei. Eu fiz teste no Fluminense, não passei. Eu fiz teste no Madureira, não passei. Aí eu fiz teste no Olaria, um time menor ainda, não passei. Não passei nenhum teste que eu fiz. Foi quando meu pai foi me colocar num colégio particular um pouco mais caro. Eu fui fazer um teste no futsal para ver se eu ganhava bolsa. Ganhei bolsa. Passei na equipe do futsal do Colégio Mercúrio, lá da Pavuna. Comecei a ser atleta de futsal da escola, tendo um desconto de 30% a 40% da mensalidade para ajudar meu pai, porque eu vim de um berço humilde. Meu pai trabalhava como maquinista de trem cargueiro. Minha mãe muitas vezes ia fazer unha na casa das amigas dela. Uma vida um pouco dura, um pouco difícil. Nunca me faltou comida, nunca me faltou nada. Eu não posso questionar e reclamar de nada, mas não foi uma vida como muitas pessoas acham, que olham pra gente o produto final e acham que a gente teve sempre um berço abastado. Não, sempre tive muita dificuldade. E cá para nós, eu glorifico ao Senhor por cada uma delas, porque a gente muitas vezes reconhece o Senhor nas dificuldades. Em muitos momentos, quando a gente está aqui em cima, com tudo dando certo, do bom e do melhor, a gente esquece de Deus. A gente nem busca, porque a gente se acha autossuficiente. Autossuficiente. E foi nessas dificuldades, não passando em teste, sendo reprovado, que eu falei, não quero mais nada com futebol. Fui para o meu colégio, passei no teste do meu colégio e comecei a enfrentar outras escolas grandes do Rio de Janeiro com jogadores de clube. E foi aí que meu sonho começou a renascer novamente. Porque eu comecei a enfrentar colégios particulares que tinham jogadores que jogavam no Flamengo, no Vasco. E minha escola começou a vencer as outras escolas. No ano da minha idade, nós chegamos em todas as finais do Rio de Janeiro de futsal, sendo que não tinha um jogador de clube. E eu comecei a sonhar. E eu fui jogar o campeonato amador no clube do meu bairro. E foi lá no clube do meu bairro que um rapaz chamado Marco Antônio, se eu não me engano, que jogou Copa do Mundo na década de 70, jogou Seleção Brasileira, ele me viu e queria me levar para o Grêmio. E não deu certo a minha ida para o Grêmio. Eu lembro que eu jogava de volante no campo, e ele viu e falou assim, esse menino alto aí, ele tem que ser zagueiro. Colocar ele de zagueiro. Eu fui para zagueiro para fazer um teste no Grêmio, não deu certo fazer o teste no Grêmio. E o meu treinador do campeonato amador, ele havia jogado profissional no Francisco Beltrão. Ele me chamou no canto e falou assim, olha, Neto, me chamou junto com meu pai e falou, eu tenho um clube Francisco Beltrão para você ir, você aceita ir para o Francisco Beltrão? Meu pai falou, se você quiser ir, não, eu aceito, pai. E aí eu saí de casa pela primeira vez, em 2003. Fui para Francisco Beltrão, tentar um sonho que era um sonho, um desejo meu e da minha família. Só que eu não imaginava que era tão difícil, que existiriam tantas dificuldades. Por quê? Porque até então eu queria ser um atleta, eu estava lá no Rio de Janeiro, na casa do meu pai, com os meus amigos. E aí você vai para um outro lugar no país, você cruza o país inteiro até o sul do país, numa cidade pequena, onde chegava a fazer 0 graus. E lá você passa num teste e fica sozinho, acabou. Não é como hoje. Na época que eu passei no teste, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não existia chamada de vídeo. E eu, com a dificuldade financeira que eu tinha, ou ligava do orelhão para falar 5 minutos a cada semana, porque o cartão que você colocava lá, o cartão acabava muito rápido. E foi assim que eu fui vivendo. 2003, passei no teste. 2004, fui para Curitiba, me mudei para um clube melhor e maior, Paraná Clube, para jogar no Sub-20. E lá em Curitiba eu desanimei, fraquejei. Fiquei o ano inteiro naquele clube. Era um clube na época, o Paraná Clube, era um clube de primeira divisão, como se fosse um Atlético Goianiense. Um clube estruturado. E eu desanimei da carreira. Falei, não quero mais isso. Liguei pro meu pai, pai, eu quero voltar para casa. Eu lembro que meu pai falou, não, você não vai voltar não, rapaz. Não, pai, mas eu não estou gostando daqui, eu não tenho amigo aqui. Não, você não vai voltar, você tem potencial. E meu pai foi o homem que mais acreditou em mim. Quero dar um conselho para os pais aqui que têm filhos, que têm sonhos. Alguns sonhos são distantes, são. É difícil. A vida do adulto é difícil, e nós que somos adultos sabemos bem. Mas uma coisa é fato, ninguém vence sozinho. O apoio principal tem que começar dos pais, porque lá fora é uma selva. Muitos que têm sonhos, às vezes, têm os sonhos cortados por conta de pessoas que falam palavras negativas. Eu quero ser um médico, e alguém lá fora vai falar,
você nunca vai conseguir, você não tem condição. Se ele não tiver um apoio dentro do lar de falar para ele, você vai conseguir. Se ele não tiver uma bênção do pai ou da mãe, encorajando, mostrando para ele a dificuldade. Porque eu lembro que meu pai falava assim para mim quando eu falei, pai, eu quero voltar, você não vai voltar. Ah, pai, mas eu não estou jogando, eu estou triste aqui. Não, mas você tem que pagar o preço, rapaz, você tem potencial. Meu pai via um potencial em mim que eu não enxergava. Essa é a realidade. Hoje eu vejo a história do Ney. Cadê o Ney? Eu vi o Ney chegar em Santos, com um filho com 10 anos. Ele enxergou algo que nem o filho via. Depois eu vi o filho dele indo jogar um sul-americano com a seleção brasileira. Eu vi um garoto de 10 anos chegar, 9, 10, e eu vi um garoto com 15 anos jogando na seleção brasileira. Eu falei, olha, imaginava isso não, mas só encorajou. Vai, você tem potencial. Ninguém nasce pronto, não existe uma construção, um prédio, ele não fica pronto de cima para baixo. É de baixo para cima. Tudo na vida é de baixo para cima. A nossa conexão com Deus é daqui para o alto. Quem é do alto para baixo é o Senhor. Nós seres humanos é de baixo para cima. A conexão é assim, a vida é assim, tudo começa assim. A igreja quando surgiu, pastor? A igreja quando surgiu desse tamanho, com tantos membros, começa devagarinho, uma caminhada, uma construção de fé em tudo. E meu pai não deixou eu voltar para casa. O que eu fiz? Liguei para minha mãe. Essa tática, né? A mãe sempre amolece. Minha mãe e meu pai são casados há 47 anos. Liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não estou feliz aqui em Curitiba, eu estou sozinho. Minha mãe, meu filho, volta para casa então. E eu falei, mãe, mas o meu pai não quer que eu volte para casa. Não, eu resolvo com o seu pai. Eu prefiro um filho feliz em casa do que um filho frustrado longe. Eu prefiro um filho feliz em casa do que um filho entristecido longe. Daqui a pouco fica depressivo. Voltei. Meu pai ficou sem falar comigo uns 2 meses. E quando eu voltei, em 2005, início de 2005, final de 2004, eu fui jogar um campeonato amador. E o empresário me viu jogar e falou assim, olha, Neto, vi você jogar, você tem potencial, quero te levar para fazer teste no clube. Qual clube? O Lareia. Eu pensei, esse clube eu reprovei há 3, 4 anos atrás, mas vou lá. Em 10 minutos de teste eu passei. Eu pisei no campo, em 10 minutos o treinador me chamou para conversar, me tirou e falou assim, olha, traz os seus documentos amanhã porque você vai ficar aqui. Eu já vi o que eu queria. Soube que você jogou no Paraná Clube, em Francisco Beltrão, eu já vi o que eu queria. Vai me ajudar. Aí o empresário, falei com o empresário, saí do campo, falei com ele, ó, o treinador falou para levar amanhã os documentos lá na sede. Não, você não vai para lá. Eu falei, mas como assim? Não, vou te levar para o Vasco da Gama. Ó, lembre-se que minha família é rubro-negra. E foi bênção, foi uma experiência única. Quem foi que me levou para fazer o teste no Vasco da Gama pela primeira vez? Meu pai. E eu lembro que eu estava com uma camisa vermelha, não pensando no Flamengo. Eu não tinha muitas roupas para vestir, então eu coloquei a minha melhor roupa, e era uma camisa vermelha. Ao chegar em São Januário, eu fui barrado, você não pode entrar com sua camisa. Você acredita nisso? E meu pai, que foi o meu instrutor, o cara que sempre me apoiou na decisão do futebol, foi lá na boutique do Vasco, comprou uma camisa para mim amarela, tirou a minha camisa na rua, colocou a camisa, fiz o teste, passei. Fiquei 6 meses sem jogar. Só treinava no Vasco, não jogava, até o dia que eu recebi a notícia que eu ia ser dispensado. Mesmo treinando bem. E eu lembro que o treinador do Vasco, o auxiliar do Vasco, hoje é o auxiliar do Ney Franco. Eu encontrei ele depois da tragédia na Chapecoense. Ele lembrou de mim do Vasco. E eu lembro que ele me deu a notícia e falou assim, nós não vamos contar com você, mas eu queria que você fosse para o Botafogo. Porque o Botafogo precisa de um zagueiro, você não está tendo chances aqui, mas eu creio que você pode ir lá e desempenhar. E naquela época de juventude, folgado, não conhecia Jesus, eu falei, eu não vou para lugar nenhum, cara. Se eu não for aqui, eu não quero mais saber. Cheguei em casa e mais uma vez desanimei com o futebol. Eu falei, eu não quero mais nada disso. É um mundo injusto. É um mundo injusto. Mas eu não queria nada na tentativa de ser um atleta profissional, mas eu gostava e amava o futebol. Eu não queria correr aquele risco de tentar ser profissional, de sair de casa, de me dedicar, mas eu gostava e amava o futebol, como amo até hoje. Foi quando eu resolvi jogar um campeonato amador novamente. E o que aconteceu no campeonato amador? Um outro empresário veio com aquela mesma conversa de sempre. Olha, rapaz, eu vi você aqui, você tem potencial, e eu tenho um clube para você fazer teste.
Isso já em 2005, metade de 2005. Qual clube? Francisco Beltrão. Eu falei, não. Não é possível, Francisco. Eu fui para lá, rapaz. Não, mas eu conheço o presidente. Eu falei, sim, mas eu... Pensando, 2 vezes no mesmo lugar, numa cidade pequena, como é que pode isso acontecer? Não tem como. Não, e eu entendi o propósito do Senhor. Essa segunda vez que eu pisei meus pés em Francisco Beltrão foi onde eu conheci minha esposa, Simone. Fui para lá 2 vezes para conhecê-la na segunda vez. Foi com ela que eu tive um casal de gêmeos, chamado Elan e Ellen. Estamos há 16 anos casados, para a glória de Deus. Aprendemos tudo, tudo. Inclusive conhecemos a Cristo na Igreja Batista Central lá de Santos, juntos. Aprendemos sobre a palavra de Deus juntos. Só uma coisa não foi feito juntos, o batismo. Isso aqui é uma conversa paralela que poucas vezes eu conto. Eu me batizei, fiz o curso com ela, estudei com ela a Bíblia e ela não quis se batizar comigo. Era religiosa, ela falou, não, eu já me batizei. Eu falei, não acredito que está falando isso. Você estudou junto comigo a palavra, você viu que Jesus se batizou com 30 anos, como é que você está falando que já é batizada de criança? Não existe isso. Batismo é uma coisa que você tem que querer, que Deus fala contigo, você tem que querer a confissão de Cristo. Eu não vou me batizar. Eu pensei, não é possível, falei com o pastor Carlos, eu lembro que o pastor Carlos falou assim, filho, deixa o Espírito Santo trabalhar, para de ficar melindrando e falando. E logo após, quando eu fui viajar para jogar na Chapecoense, já longe, ela se batizou. Eu não estava presente. Agora esse pastor aqui que eu amo, batizou ela em água corrente. E ele batizou no tanque da igreja. Brincadeira, né? Mas tudo bem, tudo bem. Fui para Francisco Beltrão, na última tentativa. Faltavam 6 meses para me tentar ser profissional ou não. Era o tudo ou nada. O empresário falou, quer ir? Eu vou. Mas eu fui com a cabeça pensando no meu pai, de dar um presente, de dar uma coisa para ele, porque ele confiava em mim. E ele viu o potencial em mim que muitas vezes eu não via, ou até outras pessoas viam. Até outras pessoas viam. Uma coisa que me marca muito é a primeira vez que eu saí de casa, teve parentes, pessoas da minha família, da família dos meus pais, né, no caso, que falaram para o meu pai que eu não iria dar em nada. Esse daí vai voltar logo logo, vai lá, mas vai bater e voltar. Nunca vai ser figurinha carimbada. Eu lembro que eu tomei aquilo como inveja, um ato de inveja, mas meu pai não, meu pai tem sangue nos olhos. Meu pai é tão doido que o meu primeiro álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro que eu saí, ele foi lá e foi dar pro meu tio, aí ó, que tu falou que nunca ia ser a figurinha carimbada. Falei, pai, para com isso, rapaz, faz isso não, quer arrumar confusão, rapaz. Não, ele falou, nunca mais saiu da minha cabeça aquilo, eu lembro que você saiu de casa novo. Mas eu fui para Francisco Beltrão tentar esses últimos 6 meses. E lá em Francisco Beltrão, que eu subi pro profissional, em 2006. Joguei em Francisco Beltrão. Em 2006 acabou o campeonato estadual da primeira divisão. Fui para Foz do Iguaçu, sozinho, já casado. Mas eu ganhava pouco, minha esposa trabalhava numa loja. E eu fui para lá para Foz e ela ficou em Beltrão. E numa visita que ela foi me ver jogar, ela sentia muitas dores abdominais. E eu falei para ela, amor, vai lá fazer um exame lá em Francisco Beltrão quando você voltar. Porque não é certo, você está questionando, está reclamando de muita dor, não está legal isso. E quando ela foi para Francisco Beltrão, que ela fez o exame, ela descobriu que tinha um cisto no ovário. Mas, aos 15 anos, antes dela me conhecer, ela já tinha tido um cisto no ovário, que virou um tumor, e ela teve que arrancar. Ou seja, se esse cisto se tornasse um tumor novamente, ela ia ter que arrancar o outro ovário, e eu não poderia ser o pai dos filhos dela. E foi quando eu larguei tudo novamente. A minha história no futebol é uma história de idas e vindas. Eu larguei novamente o futebol, falei, eu vou largar. Mas por que você vai largar? Porque eu quero ser pai dos teus filhos. Eu não casei com você por casar. Eu não casei com você porque você é bonito, ou você me trata bem. Eu casei com você para ter uma família. E se tem uma possibilidade de eu ser pai, vai ser você que vai ser a mãe. Mais ninguém. Eu não casei por casar. E eu voltei, fui morar de favor com a minha sogra. Não tinha R$1 no bolso. Trabalhei numa loja ganhando R$350, chamada Por Menos. Trabalhei de barman algumas vezes, algumas noites lá. Joguei campeonato amador nos finais de semana para ganhar R$100 por jogo, 150. E nessa tentativa de ser pai, vieram 2, um casal de gêmeos com um único ovário. Milagre do Senhor. O Senhor me deu em dobro aquilo que eu não merecia.
E eu lembro perfeitamente que o dia que ela foi fazer o exame, ela entrou triste, jururu, porque ela descobriu que estava grávida. A gente foi no médico, o médico falou no mesmo dia: você está perdendo. Porque ela descobriu a gravidez, mas estava tendo sangramento. E o médico falou na nossa cara assim: você está perdendo. Tivemos que internar ela. No outro dia ela foi fazer um ultrassom Doppler, para quem é mulher sabe. E ela foi triste e saiu feliz. E eu falei para ela: amor, o que houve com o nenê? Com o bebê? Ela: não é com o bebê não. Eu falei: é com o quê? São os bebês. Eu falei: não, não é que... Nessa época eu estava trabalhando numa lojinha, ganhando R$350 por mês. E eu lembro que eu olhei para o meu cunhado que estava com a gente. Meu cunhado, um homem muito sério, de poucas palavras. Eu olhei para ele, o olho dele estava escorrendo lágrimas. Eu falei: não, não é possível. Eu lembro que eu fui ligar para meu pai do orelhão. Para quem é jovem não vai entender o que é isso. Eu fui ligar para meu pai do orelhão. Eu lembro que eu falei para meu pai: pai, tu não sabe da maior. O que houve, meu filho? Como é que Simone está? Pai, tu vai ser vô de gêmeos. Ele: não acredito nisso, meu filho. Meu Deus do céu, filho, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei: fala, pai. Ele: volta a jogar bola, rapaz. O pai é sincero, né? O pai não é igual a mãe, não. O pai, quando tem que falar, fala na cara mesmo. Eu falei: que isso, pai? Não, eu tô falando sério, rapaz. Tem um dom, rapaz. 2 aí, é 2 bocas a mais aí. E eu não queria mais nada com futebol. Não queria mesmo. Queria viver aquela vida lá. Para mim importava estar perto da minha família, da minha esposa, que me valorizava, independente da função e do cargo que eu exercia. Minha esposa me amava, independente de eu ser atleta ou não. Até porque quando eu fui atleta, eu ganhava, o máximo que eu ganhei nos times pequenos do interior era R$1.200. E não ganhava. Ganhava, mas não ganhava, porque não recebia. Durante muito tempo, quem me sustentou foi minha esposa, com o dinheiro da loja, que ela trabalhou desde os 16 anos. Minha esposa foi uma menina que o pai não assumiu, abandonou. Uma mãe empregada doméstica que criou ela, mais 2 irmãos, um mais velho, um homem e uma menina mais nova. Minha esposa, com 12 anos, trabalhava de explicadora, tomava conta de criança, para ajudar a mãe no recurso. A mulher guerreira que me aceitou, porque quando eu pedi ela em casamento, eu não tinha nada. Eu lembro que eu falei para ela uma coisa assim: eu quero casar com você, Simone. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nome na família forte, eu não tenho bens. Mas uma coisa eu sei: Deus gosta do compromisso. Disse que eu nem era evangélico, mas eu sabia que Deus ama o compromisso. Deus ama pessoas compromissadas com aquilo que Ele dá. Se é um trabalho, faça o seu melhor. Tenha compromisso no seu trabalho. Você vai ver se Deus não vai te abençoar. Se é no casamento, tenha compromisso com a sua esposa, com seus filhos. Quero ver se sua família não vai ser uma família estruturada e feliz. Deus honra quem tem compromisso com Ele e com aquilo que Ele colocou. Às vezes é o trabalho, a família, a igreja. Tenha compromisso com a casa do Senhor. Você vai ver se isso aqui não vai crescer. Você vai ver. A nossa vida é assim. Uma vida sem compromisso é uma vida distante do Senhor. Voltei, tive filhos, não me atentei ao conselho do meu pai, continuei trabalhando. E quando meus filhos fizeram 1 ano de idade, eu não tinha R$1 para fazer nada. Eu tinha dinheiro para comprar uma coca e não tinha nem dinheiro para o bolo, porque eu morava de favor com a minha sogra. Uma casa morava eu, minha esposa, meus filhos, minha sogra, a irmã da minha esposa, meu cunhado com a mulher e a filha, numa casa só de madeira, bem humilde. E a gente dividiu o aluguel, dividiu o rancho, sem condições alguma. Eu lembro perfeitamente o dia que eu fui no mercado com a minha esposa, e a metade das compras eu tive que tirar do carrinho porque eu não tinha dinheiro, e eu voltei chorando a pé, sozinho, eu e Deus. Eu lembro perfeitamente de tudo isso. E no aniversário de 1 ano dos meus filhos, o meu pai pegou um avião com a minha mãe lá do Rio de Janeiro, foi lá para o interior do Paraná, fizeram toda a festa. Meu pai me chamou para conversar, uma conversa de homem para homem, e falou para mim assim: ó, senta aqui. O que foi, pai? Você já é um homem agora. Você tem que voltar a jogar bola, rapaz. Eu falei: mas pai, eu estou no interior do Paraná, aqui os clubes pagam pouco e não pagam. Eu não quero saber, rapaz, eu não estou falando isso porque eu sou seu pai, eu não sou pai coruja, eu estou falando porque você tem potencial, e eu vejo potencial em você. E você tem que trabalhar esse potencial, você tem que pagar esse preço, rapaz. Não estou falando porque eu sou seu pai, estou falando porque você é bom. Você é bom, só que existe um preço, e você tem que correr atrás. Ah, mas os meus filhos, eu não sei, teus filhos não vão passar fome. Nem que eu pegue dinheiro em banco emprestado, eu vou me endividar, mas os meus netos não vão passar fome. Mas corre atrás do teu sonho, corre atrás do teu potencial. Você tem potencial, Deus te deu um dom. Eu não estou falando porque eu sou teu pai, estou falando porque eu vejo isso. E eu lembro que eu cheguei depois, falei para Simone: amor, meu pai me chamou para conversar.
Não, o que ele falou? Pô, ele falou que eu tenho que voltar a jogar bola, porque eu tenho potencial, que ele acha que eu tenho tudo para crescer no futebol. O que tu acha disso? Ela falou, amor, tem coisa que você que tem que acreditar. Eu falei, mas por quê? Porque teus amigos falam que você é bom, tua família fala que você é bom. Aqui na cidade você sabe que todo mundo te dá moral aqui. E você, se você não quiser, não adianta. Vai atrás do teu sonho, porque eu sou tua esposa e eu e teus filhos não vamos te abandonar. Onde você estiver, nós vamos estar esperando você. Agora, eu não quero um homem frustrado do meu lado, porque falou assim, eu larguei tudo por causa da mulher e dos filhos. Não, se você tem potencial e acredita, vai. Não fica com medo, porque eu nunca vou te abandonar, nem os teus filhos. Aquilo ali me encheu de gás. E às vezes é uma palavra liberada por alguém que a gente ama, que nos mostra uma realidade, que nos encoraja. É por isso que eu falei para os pais, encorajem seus filhos. Independente dos sonhos que eles queiram ter, vai ser difícil, vai, já demonstra a realidade, como meu pai falou, você vai ter que pagar o preço, mas você tem potencial. Você tem potencial. E minha esposa me deu aquele alerta de que ela estaria comigo aonde eu estivesse. E eu comecei a voltar a ser atleta de futebol no clube da cidade, Francisco Beltrão. Naquele clube, em 2008, eu fui para o Cianorte, que era um clube melhor, porque o Francisco Beltrão era um clube de segunda divisão do estadual. No Cianorte era um clube de primeira, onde a gente enfrentava o Atlético, o Coritiba, os grandes clubes do Campeonato Brasileiro. E eu fui para Cianorte, meu primeiro campeonato, vice-campeão da Copa Paraná. Começava o estadual de 2009, eu comecei a arrebentar. Gol contra o Paraná em Curitiba, o time ganhou do Atlético Paranaense, que era o time a ser batido. Arrebentar, até que isso sozinho lá em Cianorte. Fui sozinho porque o que eu ganhava não dava condições de tirar a Simone do trabalho e levar meus filhos. Ou seja, esse tempo 2008, 2009, estive só, morando no hospital desativado, que era um alojamento, indo ver os filhos pela Lan House, porque não tinha hoje chamada de vídeo como tem hoje, era Lan House. Eu pagava um dinheiro para ficar 1 hora, para entrar no MSN, para fazer um vídeo, para vê-los. E uma tristeza profunda. Se você ficar longe de um adulto, de um filho teu que é adulto, dói. Fica longe de um filho que é criança, para buscar um sonho. Fica longe de um bebê. E eu fazia questão de ir nessa Lan House para os meus filhos me verem, porque assim, a memória afetiva de uma criança, ela vai sendo construída ao longo do seu crescimento. E eu pensava, meu Deus, eu tenho que ver meus filhos para eles saberem que eu sou o pai deles. E eu ia ver eles pessoalmente de 1 em 1 mês, de 2 em 2 meses. Quantas vezes eu fui para casa numa folga de sábado e domingo, chegava sábado à tarde para voltar domingo à noite, só para dar um beijo neles, para dormir com a minha esposa. E quantas vezes eu saía domingo de madrugada, esperava eles dormirem para sair de madrugada, porque algumas vezes que eu saí de dia, meu filho não queria me largar. E eu ia com o coração triturado para Cianorte. E aí no último jogo do campeonato em 2009, no estadual, eu arrebentando, o diretor do Cianorte me chama e fala assim, Neto, tem um negócio para você aqui. Pode falar, Adi. Guarani de Campinas fez uma proposta para você, para jogar a Série B. Como é que foi a proposta? Você vai ganhar 10 vezes mais do que você ganha aqui. Eu lembro que na época eu falei, eu ganhava pouco, mas eu falei, 10 vezes é muita coisa. Eu pensei, meu Deus do céu, agora eu vou levar a minha família. Eu só pensava nisso, eu não pensava nos 10 vezes mais. E aí faltava um jogo para acabar o campeonato. E eu fui jogar esse jogo contrariado que eu não queria. Resumo, rompi o ligamento do joelho. E aquele sonho de ganhar mais para levar a família foi por água abaixo. Acabou. E eu pensei, não é possível. Não é possível, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Agora eu quero ganhar mais e levar minha esposa e meus filhos. Porque eu fiz o aniversário de 1 ano dos meus filhos. Aniversário de 2 e de 3 eu tive longe, vendo fotos, porque eu não tinha condições. Eu estava em busca de um sonho meu para dar o melhor para eles. Eu não queria um sonho para falar assim, eu vou ganhar dinheiro porque eu vou tirar onda. Não, eu queria um sonho para estruturar a minha vida, para estar estruturado com eles, porque no fim de tudo quem sofre conosco são eles. Às vezes a gente ganha muito dinheiro e fica na ilusão de estar com muitos amigos e festa. Quando você estiver na pior, vai ser tua mulher e teus filhos. E para as mulheres a mesma coisa. A gente se apega a muitas pessoas e no fim de tudo quem ama a gente mesmo é quem sofre conosco. Quem ama de verdade. Quantas vezes a gente compartilha segredos com pessoas que nem amam a gente, que nem gosta,
Vou nem falar de amor, que amor é pesado, que nem gosta. Que nem gosta. E aquele sonho acabou. Em 2009 eu fiquei em Cianorte, tive que fazer uma cirurgia no ligamento do joelho, pensei que meu sonho ia acabar. Quando eu estava voltando a treinar, a correr aos pouquinhos, o Guarani liga de novo para o Cianorte e fala assim, ó, deixa o Neto fazer o final do tratamento aqui, que se ele recuperar 100%, nós vamos dar um contrato de empréstimo de 1 ano, ele fica aqui 1 ano emprestado. Mas ele vai vir aqui fazer o término do tratamento dele, mas ele não vai ganhar aquele salário que a gente prometeu, ele vai ganhar o que ganha aí. A gente só vai aumentar o salário dele se ele ficar bom. O diretor me falou isso, você quer ir para lá? Eu falei, claro que eu quero. Claro que eu quero. Eu pensei, se eu estiver naquela estrutura lá em São Paulo, aí é comigo. Eu não vou poder ganhar o que eu achava que iria ganhar, mas eu tenho possibilidades de melhorar a minha vida, então eu vou lá naquela estrutura. Se eu estou dando o melhor da minha vida aqui, e eu estou começando a aparecer aqui, lá então eu vou me dar bem. Fui lá para o Guarani, fiz todo o tratamento, sendo que quando eu machuquei eu achava que meu sonho de ir para um grande clube já tinha acabado. Olha como é que Deus faz. No último jogo eu rompi o ligamento e o Guarani cessou, não falou mais em me contratar. Quando eu estava voltando, o Guarani falou, não, deixa ele voltar aqui. E quando eu voltei no Guarani, quando eu estava treinando com o grupo, o empresário me liga e fala assim, ó, pega o avião e vai embora. Eu falei, mas por que você quer que eu vá embora? Você tem contrato com o Guarani? Eu falei, não, eu tenho um pré-contrato. Pré-contrato não serve, vai embora. E juridicamente eu resolvo isso. Vai para Porto Alegre, tem um avião te esperando amanhã para você ir para Porto Alegre. Por quê? Você vai para o time B do Internacional. Eu falei, não, mas eu não vou. Mas por que você não vai? Porque não é assim que funciona comigo. Mas você não tem contrato, você tem um pré-contrato. Eu falei, eu tenho um pré-contrato, mas eu tenho uma palavra. Esse clube aqui, o Guarani, que abriu a porta para mim. E lembre-se disso, hein? Deus vai abrir porta para vocês fazerem o que é certo, para vocês crescerem dentro dessa porta. Não façam como outras pessoas que puxam o tapete dos outros por conta de dinheiro, por conta de sucesso, por conta de cargos. Façam o que é certo. Façam aquilo que agrada ao Senhor. Toda vez que você for fazer uma coisa duvidosa, fala assim, será que Jesus faria? Será que Jesus ficaria feliz por isso? Não pensem como o mundo pensa, essa é uma oportunidade que eu vou ter na minha vida. Eu vou escondido mesmo, eu vou puxar o tapete. Não façam assim. Deus não vai honrar vocês. E eu lembro que estava no Guarani e eu recebi essa ligação, falei com o treinador que me levou, professor, o cara quer me tirar daqui escondido, ele falou para mim assim, Oswaldo Avarez, Vadão, que foi treinador da seleção feminina, falou para mim assim, não vai não, Neto. Não vai não, porque o futebol que você faz aqui, lá no Japão, todo mundo sabe, é um mundo muito pequeno. O errado é errado, fica aqui, recupera aqui e a gente assina um contrato aqui com você. Resumo. Aquele contrato de empréstimo de 1 ano, quando o Guarani soube que tinha alguém querendo me levar para um outro time, se rasgou e eu fui vendido. E o Guarani me comprou por 5 anos de contrato. Aquele 1 ano de contrato que eu tinha, que pareceu que o outro contrato que eu teria em Porto Alegre seria melhor, se transformou em 5 anos. O Guarani desembolsou um dinheiro para me comprar do Cianorte. 2009, recuperei. 2010 tive a oportunidade, comecei a jogar no Guarani, comecei a ir mal. Não desempenhei aquilo que eu achava que eu deveria, aquilo que eu achava que eu tinha como potencial, não consegui jogar. Tinha entendimento já mental de que eu estava voltando de 1 ano parado por causa da lesão no joelho, então eu sabia, eu não estou no meu melhor. Me falta confiança. Eu vim de uma cirurgia grave. E fui emprestado para o Metropolitano de Blumenau em 2010. E retornei no final de 2010 para o Guarani. Fui emprestado para jogar uma Série D do Campeonato Brasileiro, sendo que o Guarani estava na Série A. Quando o Guarani fez a proposta, tem um time da Série D que você quer ir? Eu falei, quero. Eu pensei, eu tenho que pegar ritmo de jogo. Se eu ficar aqui nesse nível de competição aqui, eu não vou jogar, porque eu não estou bem. Eu preciso ir para um lugar abaixo para voltar a ter ritmo para jogar, para começar a ter confiança. Eu estou voltando com o meu joelho com cirurgia e depois eu volto melhor. Foi o que aconteceu. 2011 começava o ano, eu comecei a ter oportunidades. O Guarani estava na 2ª divisão do Campeonato Paulista, subimos para a 1ª divisão do Campeonato Paulista. Começava a Série B, o time invicto, eu no meu melhor momento, um dos melhores momentos da minha carreira. E eu com uma dor no pubis, uma dorzinha que incomodava. E meu pai foi lá para Campinas ver um jogo meu e falou para mim, filho, se você está com dor, não joga. Eu falei, não pai, vou jogar. Que isso, rapaz, tu veio me ver?
Não, mas você está com dor no pubis. A Simone me falou. Eu falei, não, pai, mas eu estou com dor no pubis faz tempo. Eu tomo injeção para jogar. Eu não posso parar porque vai ter umas propostas que vão vir para mim. Se eu parar, não chegam as propostas. Fui pro jogo, estourei o pubis. Mais uma vez. Pastor, o pessoal deve estar pensando assim, rapaz, que homem azarado que veio dar o testemunho aí. Mas falaram que era uma benção aí, que era milagres, mas é só derrota. Deus tem um meio de... Em muitos momentos, Deus tem meios de provocar a nossa fé. De nos fazer crescer, de nos fazer amadurecer. A gente às vezes acha que o gigante que Davi matou foi uma coisinha simples e fácil. O gigante tinha sido alguém que tinha afrontado todo mundo. E todo mundo correu. Davi confiou no Senhor. Davi nem confiou nele. Mas sendo que Davi foi um homem que matou leões, um homem que matou um urso, quando ninguém observava, quando ele era pastor de ovelhas. Quem conhece a história de Davi sabe. A gente sabe do Davi que foi rei, que matou o gigante. Ninguém sabe do Davi pastor de ovelhas, que matou um leão, que matou um urso, quando ninguém enxergava. Onde eu quero chegar com isso? Dê o seu melhor na estrutura que você está hoje. A gente às vezes quer alçar grandes voos e está no topo, e o topo você vai chegar, mas você começa a fazer lá embaixo, quando ninguém está te vendo. Faça o seu melhor na estrutura que você está, independente do seu cargo, da sua posição. Dê o seu melhor todos os dias. Davi se tornou rei porque o Senhor escolheu. Mas ai de Davi se ele não fizesse o seu melhor, se ele não fosse o melhor cuidador de ovelhas, ele não seria o melhor rei de uma nação. Ele se tornou o maior rei de Israel, o homem que mais venceu batalhas. Mas ele havia vencido muitas batalhas que ninguém havia enxergado. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira, dar o meu melhor. Quando eu entendi um pouquinho que o Senhor estava no controle, eu comecei a dar o meu melhor. E quando eu operei o pubis, eu lembro que a minha família já estava em Campinas, já tinha levado a Ellen, o Elan, a Simone, estavam morando comigo em 2011, 2010 não estavam comigo. Fiz o aniversário de 1 ano deles e depois só de 4 anos. Quando eu levei eles em 2011, que eu estava no meu melhor, machuquei o pubis, tive que operar e o Guarani entrava numa crise financeira tão grande que eu fiquei de junho a janeiro sem receber R$1 do clube. Só que agora com esposa e filhos por perto. Esposa e filhos por perto. O que fazer? Confiar em Deus. E nessa confiança no Senhor, Deus levantou um homem que era um investidor que eu nem sabia quem era. Ele sabia quem eu era, eu não sabia quem ele era. Era o homem que tinha dado dinheiro para o Guarani me comprar, que o Guarani não tinha dinheiro, ele deu dinheiro. Era um dono de uma empresa gigante que era patrocinadora do clube. Ele me chamou para conversar na sala dele e falou assim: Neto, o Guarani está em crise, e eu que te trouxe para cá. Eu falei, sim, e eu quero te ajudar por mês, te dar R$5.000 por mês. Eu falei, poxa, obrigado. Pensei, o que eu fiz para isso? Eu lembro que ele falou assim: você é um homem correto, rapaz. Quando a gente trouxe você para cá, que eu ajudei o Guarani a comprar, eu procurei saber quem era você. Trabalhador, não bebia, não fazia farra. E eu sei que você está com teus filhos aí. Eu quero te ajudar porque você é um homem correto. Eu não quero deixar você passar necessidade. Um monte eu não vou ajudar não. Porque não estou nem aí com o seu trabalho, com a sua família. Mas você eu vou ajudar. Deus faz umas coisas muito doidas. 5.000 por mês. Agora o detalhe, Ney. R$1.000 o empresário me tomava, acredita? Dos 5.000 só vinha 4.000 para o meu bolso. Sendo que o meu empresário tinha muito dinheiro e mesmo assim ele pegava R$1.000 para ele. Vocês têm noção do que é o futebol? O que é esse mundo? E eu operei o pubis e voltei a jogar em 2012. Em 2012, quando eu estava no Guarani, tratando o pubis para voltar a jogar, quem é o treinador que foi contratado? O mesmo treinador de 2009 que falou para mim assim, ó, não vai embora, fica aqui. Aquele mesmo homem que me deu o conselho que eu segui foi contratado e falou para mim assim, você vai estar bom para o Campeonato Paulista? Vou. Nem sabia, falei pela fé. Cirurgia no pubis é uma cirurgia muito delicada. Ele falou, então vou contar com você. Eu era o 5º reserva. Eu era o último da fila. Tive uma chance contra o São Paulo no Morumbi, nós empatamos 1-1. Tive uma outra chance, todo mundo foi machucando o cartão e eu fui jogando, o time foi ganhando no Campeonato Paulista. A gente começou a ter uma ascensão, ganhando, fiz gol contra o Palmeiras. Quando eu me dei conta, eu estava no Morumbi lotado contra o Santos de Neymar e Ganso. Final do Campeonato Paulista.
Aquele mesmo cara que tinha machucado o pubis, que muita gente falou para mim quando eu machuquei o pubis, vai operar, nunca mais vai ser o mesmo. Pubis é uma lesão gravíssima, nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E agora vai ficar difícil para a tua carreira. Eu nunca acreditei no que os outros falavam. Eu sempre acreditei no que o Senhor falava no meu coração. Esse choque de realidade que a gente tem que ter muitas vezes. Às vezes os outros vão falar assim, não vai dar certo. Mas só você e Deus sabem se vai dar certo ou não. Está no teu coração, não deixa as palavras dos outros serem o norteador da tua vida. Que seja a palavra de Deus o norte da tua vida. Confia no Senhor, o mais Ele fará, pronto. Se a pessoa falar não vai dar certo, entra por um ouvido e sai pelo outro. E eu estava numa final do Campeonato Paulista e eu machuquei novamente no começo do jogo, mas uma lesão leve. Saí com a mão na coxa, passei em frente ao banco do Santos, o treinador do Santos era o Muricy Ramalho, o melhor treinador do país. Me chamou para conversar e falou assim, ô garoto, o que houve? Falei, não professor, acho que foi uma fisgada na coxa aqui. Mas por dentro eu já estava pensando, não é possível que ele está falando comigo. Não é possível que esse homem me chamou para... Não, vai dar nada não, garoto, vai ficar tudo certo. E eu fui para o banco de reserva com gelo na coxa, pensando, rapaz, por que eu fui pensando isso? Porque meu pai, ele falava que não era um pai cruz, mas ele era. Então toda vez ele me ligava, olha, saiu na internet, o Santos quer você. Saiu na... Eu falei, pai, mas eu não... Meu filho, tu tá me escondendo as coisas, rapaz. Tu fala para mim o que está acontecendo. Falei, pai, mas eu não sei de nada, rapaz. É porque onde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo. Se saiu aqui... E quando o Muricy falou comigo, que eu fui pro banco pensando, eu falei, será que é verdade o que meu pai me falava? E acabou o jogo, ele foi reto em mim e falou assim, ó, eu quero você aqui. E eu não acreditava, eu falei, o melhor treinador do país está falando que quer contar comigo. Aquele mesmo menino que reprovou no Flamengo, no Fluminense, no Madureira, no Olaria. Aquele menino que foi dispensado do Sub-20 do Vasco. Aquele menino que estava machucado há pouco tempo atrás, que operou o pubis, que ficou sem jogar, ficou sem receber, que todo mundo falou que eu nunca mais ia voltar ao mesmo. Eu voltei a jogar meu primeiro campeonato, eu estou numa final com o Morumbi com 50 mil pessoas e o treinador, o melhor treinador chega para mim e fala, eu quero você. Aquele que jogou amador, que jogou no time do colégio, porque eu nenhum clube quis no Rio de Janeiro. Aquele que estava em Francisco Beltrão, que largou o futebol para tentar ser pai. Não é possível que esse homem está falando isso para mim. E eu fui para casa e falei para Simone, eu acho que eu vou para o Santos. Que o treinador falou comigo, ela falou, meu Deus do céu, né? Meu Deus, você falou contigo mesmo? É sério isso mesmo, tu não está sonhando não? Eu falei, não estou, eu achei que estava até na hora. Quando ele parou, eu falei, mas não é possível, é comigo isso aqui? Eu falei, é com você. Eu falei, eu tenho certeza? Acabou que eu não fui para o Santos naquele momento, o presidente não quis me vender, e aí eu retornei aos gramados depois, um mês depois dessa lesão, uma lesão pequena, retornei, fui jogar a Série B, já era a Série B do Campeonato Brasileiro, tinha um jogo lá em Criciúma, contra o Criciúma, e eu estou concentrado, meu telefone toca, 021, meu empresário na época. Atendi, o que houve? Neto, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Sim, e o Flamengo vai fazer uma proposta para você. Falei, tá falando sério, rapaz? Estou falando sério, eu estou com o diretor do Flamengo. E daqui a 2, 3 dias no máximo sai uma proposta. Falei, então eu vou falar pro treinador que eu não vou jogar esse jogo. Mas eu estava pensando, eu não posso jogar esse jogo porque se eu errar alguma coisa, vão falar que eu estou com a cabeça em outro time. E se eu machucar também, o clube deixa de ganhar um dinheiro porque eu poderia ser vendido, então é melhor ficar de fora. E fui lá falar com o treinador que havia me dado o conselho, que havia me resgatado, Oswaldo Alvarez. Fui no quarto dele, bati à noite, professor, tem que falar com o senhor. O que houve, né? Eu vou receber uma proposta do Flamengo e eu acho melhor não jogar esse jogo amanhã, não. É certo isso? Eu falei, ó, meu empresário me ligou agora do Rio aqui, ó. E eu sou do Rio. Meu pai torce pro Flamengo, meus irmãos. Eu queria dar esse presente pro meu pai, meu maior incentivador. Neto, mas assim, se eu tirar você do jogo e a proposta não vier, vai apanhar em você lá em Campinas. A torcida organizada vai matar a gente. Então não tem como te tirar do jogo, porque se não vier o negócio, como é que vai fazer? Eu falei, não, então me bota para jogar, rapaz. Professor, me bota para jogar, pode confiar em mim. Eu vou dar o meu melhor. Pode deixar comigo, eu não vou entrar mole, eu vou fazer o meu melhor. Joguei 5 minutos, rompi o ligamento do joelho. É muita zica, como diz lá em São Paulo.
Eu não sei se essa palavra azar talvez não seja a palavra correta. Talvez seja o plano do Senhor se concretizando. Às vezes a gente tem um negócio muito grande que dá errado e a gente fala, por quê? Porque não era para ser aquilo. A gente não entende, porque a gente é limitado, pequeno, a gente é pequeno demais. E depois eu entendi, porque eu não fui para o Flamengo, cheguei no aeroporto para pegar o avião de volta para Campinas com o joelho frouxo. Eu lembro que eu andava com muita dor. Atendi o telefone 021, diretor do Flamengo. E aí, garoto, como é que você tá? O diretor do Flamengo é o Zinho, que hoje trabalha na Fox, quem gosta de futebol sabe. Foi campeão do mundo com o Brasil em 94. E ele aquele sotaque bem carioca. E aí, garoto, quando é que você vem para cá? Eu já comecei a chorar no telefone. Eu falei, eu não vou, Zinho. Eu não vou. Mas como assim, rapaz? Eu vi que você machucou aí, mas não vai ser nada não. Eu falei, vai sim. Vai sim, porque eu estou sentindo a dor aqui. Eu sei que meu joelho está frouxo. Não, mas não vai ser grave. Vai ser grave sim, eu sei. Eu sei porque eu estou andando e eu sinto que é grave. Eu já machuquei uma vez. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei para Simone. E a gente estava começando a ir numa célula cristã no prédio. Eu ainda não era batizado, não era evangélico, mas estava entendendo um pouquinho. E célula é muito importante, viu? Célula, quem se tem célula aqui, porque a comunhão às vezes do domingo é uma comunhão que é levada durante a semana nas células. É um apego, é uma coisa que a célula faz com que você seja mais íntimo do seu irmão. E a gente precisa desse discipulado, de um caminhar com o outro. Isso é importante demais. Mas eu cheguei em casa e falei para a Simone assim, eu não quero saber mais de Deus. Minha mulher olhou para mim e falou, que é isso, amor? Que negócio é esse? Eu falei, eu não confio, não acredito mais não. Mas por que tu está falando isso? Porque tudo dá errado para mim? Que Deus é esse que deixa eu me machucar? Toda hora que uma coisa vai dar certa, que vai vir uma proposta gigante, as coisas não dão certo. E eu falei, eu vou lá pegar meu resultado de exame com o médico lá e eu não quero mais saber disso não. E fui refletindo e minha esposa ligou para um jogador que foi campeão do mundo com o Inter, o Wellington Monteiro, que era cristão. Vai lá que o Neto está nervoso, falou que não acredita mais em Deus, eu estou nervoso aqui, o que ele falou. Vai lá acompanhar ele que eu não sei o que ele vai fazer. Eu cheguei no médico, ele chegou e estacionou do meu lado. E ele não falou nada para mim, e eu entrei no médico. Ele deu o exame, um laudo, né? O médico abriu o laudo e ele entrou do meu lado e não falou nada. Doutor, Neto, Deus é teu amigo, hein, rapaz? Eu pensei, lá vem a mesma ladainha. Tá me dando bala, Juquinha, Deus é teu amigo. Ah, você vai operar, daqui a um ano você vai, eu já sei. Ele falou, Neto, você rompeu o único ligamento que não se opera, rapaz. Eu falei, como é que é, doutor? Eu não sei o que aconteceu. Você rompeu o único ligamento que não precisa fazer cirurgia. Em vez de você ficar 8 a 1 ano parado, de 8 meses a 1 ano, você vai ficar no máximo 3. Vai fazer o tratamento aí, não vai operar não, rapaz. Não sei como, porque eu vi você machucar, eu achei que você tinha estourado todos os ligamentos. Eu lembro que eu olhei para o Monteiro assim, eu já pensando em Deus, né? Que eu falei, olha a besteira que eu falei. Eu olhei para ele e já para mim assim, ó. Eu lembro perfeitamente dessa cena, ele mandando eu calar a boca e apontando para o céu, tipo assim, ó. Para de falar besteira do Senhor, rapaz. Deus está no controle, até quando as coisas não dão certo. Nem tudo sai do jeito que a gente quer. Mas no fim de tudo, tudo é muito melhor do que a gente quer, do que a gente quis. A Bíblia diz que Deus tem planos maiores e melhores do que os nossos. Isso é fato. Se você crê, você vai experimentar isso. E eu voltei naquela estrutura que eu estava de fisioterapia, dando o meu melhor todos os dias, porque eu já entendi. Machuquei, tenho filhos, tenho esposa, tenho pai, tem muita gente ao meu entorno que torce por mim. Agora já sou reconhecido, tem clubes grandes do país que me querem. Eu não vou dar brecha para o maligno. Irmãos, um outro conselho que eu quero dar para vocês. A maior brecha que vocês podem dar para o maligno, para o crescimento pessoal e profissional de vocês, é viver desanimado e murmurando. Lembrem-se da terra prometida, lembrem-se dos espias. Os murmuradores não entraram e perderam uma bênção fantástica que o Senhor tinha para eles. Só entrou quem creu, só entrou quem teve fé, só entrou quem teve coragem, só entrou quem depositou no Senhor, só entrou quem entendeu que Deus estava no controle. Às vezes a gente vai ter um exército gigante à nossa frente para nos barrar, para nos travar. Mas se Deus colocou no teu coração de você em frente no teu propósito, não murmure, vá. Às vezes é uma formação da faculdade que você pensa em estudar e você fala assim, são 5 anos, não vai dar. Vai dar. Confia, pega e faz. Você só precisa do primeiro passo, o resto é com o Senhor. A Bíblia diz, confia no Senhor e o mais Ele fará.
o mais, o que está ao teu alcance, faça, porque o mais é com Ele. Às vezes é um passo de fé, é uma porta, é um currículo, é uma entrega, é uma entrevista, é uma faculdade que você não vai terminar naquele momento. Você termina uma faculdade a partir do momento que você entra. Se você falar, eu não vou porque é muito tempo, eu não vou lá porque a concorrência é muito grande, eu não vou fazer essa prova porque tem muita gente querendo, você já perdeu. Você já perdeu. Eu comecei naquela estrutura de fisioterapia todo dia, dando o meu melhor e pensando, alguma coisa de boa vai acontecer, Deus está no controle. Foi quando eu fui vendido para o Santos. Fui vendido para o Santos em novembro de 2012. Nem se vende jogador em novembro, se vende em dezembro. Eu fui antes do campeonato acabar. Antes da Série B acabar, eu fui vendido. E eu entrava no Santos em 2012 para 2013. Tive o prazer de jogar com o Neymar, que para mim foi o maior jogador que eu vi de perto, de longe. Muito de longe dos outros que eu vi. E olha que eu já vi muitos jogadores de alto nível, mas igual esse daí, em relação a ser decisivo, eu nunca vi. Eu nunca joguei com ninguém que eu falasse assim, ó, nós temos que correr para ele porque ele vai decidir. Eu nunca vi isso. Não decidi de esperar uma bola para ele ir lá e fazer o gol. Decidi de ele pegar uma bola aqui e levar até lá. Eu nunca vi isso. E não estou falando em jogo pequeno, estou falando em jogo grande, clássico, com 50, 100 mil. Mentalmente era muito forte. Tecnicamente acima da média. E pessoalmente, para trabalhar no dia a dia, é maravilhoso. Às vezes a gente tem um entendimento de que a pessoa é ruim, é má, pelo que a gente vê da imprensa. Mas no dia a dia você vê que é uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa que muitas vezes foi no culto com a gente nas concentrações. Alguns cultos nas concentrações ele ia. Podem perceber que em alguns momentos quando ele é campeão, sempre quando ele é campeão ele bota uma faixa 100% Jesus. Cada um sabe dos seus erros. Mas cada um sabe o que crê de verdade. A sua fraqueza, a sua limitação. E no Santos eu fui com o intuito ser campeão. Por quê? Vamos recapitular. Copa Paraná, vice. Campeonato Brasileiro da Série B, 2009 com o Guarani, vice. 2011 a gente subiu, era um time da segunda divisão, o Guarani, subimos para a primeira, vice. Aí pegamos o Santos na final, aí era difícil ser campeão mesmo. Aquele Santos de Neymar, Ganso, Elano, Arouca, era muito difícil ganhar. Vice. Aí eu pensei, não, agora eu vou ser campeão. Vou pro Santos, vou jogar com o Neymar, rapaz, vou ser campeão, vice. Vice pro Corinthians, pelo amor de Deus. Mas agora é um azarzinho menor, né? Para quem se machucou sendo vice-campeão, tá? E aí entrava o ano de 2015, 2014, 2013, eu joguei pouco no Santos, entrava o ano de 2014. 2013 o Neymar foi vendido, perdemos a final pro Corinthians, continuamos aquele ano, entrava o ano de 2014, eu comecei a ter mais oportunidades no Santos. Mais oportunidades. E um pensamento que eu tive, agora eu vou ser campeão. Chegamos à final contra o Ituano. Ituano é um time pequeno do interior, perdemos a final. E de quebra eu perdi o pênalti decisivo da final. Eu perdi um pênalti, eu fui xingado de um jeito, eu e minha família. Os filhos no colégio, que eram pequenos, não entendiam. E eu lembro perfeitamente que eu pensava, eu vim aqui para ser campeão. Mas eu ganhei um título em Santos que me marcou e me marca até hoje. Foi lá em Santos que eu conheci a Igreja Batista Central do Pastor Carlos. Foi lá em Santos que eu ganhei o maior título da minha vida, a coroa da salvação. Esse título tem que ser motivo de alegria para mim e para você, porque independente do que você faça, do que você tenha, isso vai ficar. Isso fica. O maior título que nós podemos ter é um título eterno que foi dado por Jesus naquela cruz. Foi dado muito antes de nós termos essa transformação que nós temos. Hoje eu sinto que eu sou uma outra pessoa. Tenho sido uma nova criatura todos os dias. Por causa de Jesus que me alcançou. Esse título foi alcançado na igreja do Pastor Carlos. Ah, mas se eu fosse campeão, se eu for campeão no outro ano, alguém vai ser campeão, vou ser esquecido. Nós somos esquecidos pelos homens, mas nós somos sempre lembrados por Deus. Lembre disso. E eu perdi o pênalti, foi tudo por água abaixo. Eu tinha um plano para ter uma renovação de contrato, 3 anos de contrato, ganhando muito dinheiro, e eu perdi um pênalti. Eu cheguei em casa com a minha esposa, eu lembro perfeitamente, cheguei no apartamento com ela, abri a porta, minha esposa se derreteu em chorar.
e nós já estávamos firmes com Cristo. Ela falou assim: por que Deus deixou isso acontecer, amor? Você treina, você se dedica, você é bom marido, você é bom profissional. A gente às vezes quer sair à noite para jantar, você fala: eu não vou, porque tem jogo no final de semana. Você pensa em tudo. E por que Deus deixou isso acontecer? Eu lembro que eu falei para ela: Simone, eu não sei por que Deus deixou isso acontecer. Eu sei que até outro dia eu estava lá em Francisco Beltrão, na tua cidade, e hoje eu estou aqui no Santos. Meus irmãos, eu lembro de 2013, a primeira vez que eu vesti a camisa do Santos na Vila Belmiro, na hora do hino, estava de frente com o Neymar. O telão do Santos, na hora dos jogos, na hora do hino, passa os lances do Pelé jogando. Eu lembro que eu chorei no hino pensando: quem eu sou e o que eu fiz para estar aqui? Porque eu lembro perfeitamente dos nãos que eu tomei na minha vida. Só que agora eu estava jogando no clube que o maior jogador da história, o Pelé, jogou. Sendo que até outro dia atrás eu estava sem clube, tomando não na minha juventude, em Francisco Beltrão, um time de 2ª divisão do Paraná. E eu estava agora no Santos com o Neymar, vendo o Pelé, e pensando assim: eu estou pisando no lugar onde o maior jogador da história jogou. Por que tudo isso aconteceu? Será que eu era um outro neto? Aquele outro neto que tomou um não, eu era a mesma pessoa? Eu sou a mesma pessoa. Deus abençoou a minha vida por questão de resiliência, por questão de não desistir. Então eu falo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã: não desista dos seus sonhos. Nunca é tarde para você realizar aquilo que você deseja. Se você vive, se você respira, se você tem saúde, corra atrás dos seus objetivos. Não vai ser fácil, eu já vou deixar um conselho: não vai ser fácil. O que você quer, tem muita gente querendo igual. E o mundo que eu conheci não é o mundo dos melhores. É o mundo dos que acreditam até o final. Os grandes homens de sucesso que eu conheci foram homens que foram resilientes nos piores momentos. Eu vi gente muito melhor do que eu ficar no meio do caminho. Pessoas melhores do que eu como atleta não chegaram nem perto do que eu cheguei. Porque desistiram. Eu só tinha uma coisa: fé. E foi a fé que me levou mais longe do que eu imaginava. Encerrava o meu contrato no Santos. Perdi um pênalti em 2014, não iria renovar. Santos, que tinha todos os papéis, que só faltava eu assinar aquele contrato que ajudaria não só a minha família, meus pais. Depois que eu perdi o pênalti, tudo aquilo se esfriou. Eu lembro que até pessoas não olhavam muito mais para mim. Mas tinha um propósito no meio disso tudo. Surgia a Chapecoense em 2015. E eu fui para a Chapecoense em 2015. Todos falavam para mim, todos: você vai para a Chapecoense? Aquela cidade de 240 mil habitantes, num time de Série A, não vai aguentar. Não vai aguentar não, rapaz. Série A contra Flamengo, contra Corinthians, vocês vão cair, você vai cair, você vai para aquele time que vai cair. E eu fui. Meu primeiro ano em 2015 com a Chapecoense teve seu primeiro jogo internacional na Sul-Americana. Eliminamos o Libertad do Paraguai nos pênaltis. Eu fiz um gol de pênalti que ajudou a Chapecoense a passar de fase. Aquele mesmo cara que havia perdido um pênalti no Santos, agora estava fazendo um gol de pênalti, ajudando um clube pequeno do interior a dar um salto maior no cenário nacional e internacional. Aquele mesmo cara que havia perdido um pênalti em 2015 consegue fazer um gol de bicicleta contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, e esse gol ficou entre os 10 gols mais bonitos do campeonato inteiro. Aquele mesmo cara que diziam que era um fracassado porque perdeu um pênalti. Aquele mesmo cara que reprovou em alguns testes. Aquele mesmo cara que foi dispensado do próprio Vasco quando era jogador do Sub-20. Agora estava fazendo um gol no Vasco, profissionalmente. E detalhe: Pastor Carlos, isso é uma história que eu vou levar para o resto da minha vida. Quando eu saí do Santos, 2014 para 2015, entrava no ano de 2015, eu estava desempregado, porque tinha um time da Itália e da Turquia para mim, que não deram certo. Eu não renovei com o Santos, mas eu pensei: eu não vou renovar com o Santos, mas vou para a Itália ou para a Turquia, vou ganhar euro. Não deu certo. Chegou em fevereiro, o pastor veio de uma vigília, a gente fez uma oração, o pastor falou assim: está na hora do Neto ir embora, arrumar um time para ele. E eu fui para Chapecoense. Quando eu fui para Chapecoense, o primeiro homem a falar foi ele. Eu falei: pastor, eu vou para Chapecoense, lá é Série A do Campeonato Brasileiro, e tu podia ir lá ver a gente lá agora. Ele falou: não filho, não tem como, a igreja aqui, rapaz, a igreja aqui tem umas ovelhas aqui que eu tenho que cuidar delas, eu só vou no meio do ano. Eu falei: poxa pastor, que pastor é esse, rapaz? E a ovelha aqui, como é que fica?
Vai lá com a família, vai lá em casa. Filho, eu vou no meio do ano, agora não tem como. O pastor chegou no dia do jogo do Vasco, foi no hotel me ver, me dar um abraço, foi de carro pro estádio ver o jogo, estava um frio de 7 graus, e eu fiz o gol de bicicleta no dia que ele pisou o Pelá. Eu lembro que eu cheguei em casa, primeiro que meu pai me ligou chorando. É o melhor presente da minha vida, meu filho. O que você fez hoje contra o Vasco? Oh meu Deus, eu estou recebendo tanta ligação aqui. Eu estou ligando para todo mundo vascaíno também, estou soltando verbo. Eu lembro, meu pai está doidão das ideias, ele está maluco, ele estava tão alegre, acho que ele ficou um mês alegre assim, que ele ria, tudo dele era motivo de sorriso. E eu lembro que eu chegava para o pastor lá na nossa casa, no apartamento que a gente morava, e o pastor falava assim: filho, tu viu o que tu fez hoje? Eu falei: pastor, nem eu sei o que eu fiz. Ele: solta o milagre no YouTube aí. Eu ia botar o gol de novo no YouTube. Nós vimos umas 500 vezes esse gol no YouTube, não foi, pastor? Foi até 2 horas da manhã. Ele falou: meu filho, não estou acreditando, só bota o milagre de novo aí, mas bota a tela cheia. E a gente via aquele gol e eu falava: não é possível, rapaz, eu fui dispensado do Vasco, eu fui dispensado daquele clube. Eu estava jogando uma Série A num clube que diziam que era muito inferior, e eu estava ganhando do Vasco com um gol meu de bicicleta. São coisas que só o Senhor pode fazer. Talvez o homem duvide das suas escolhas. Talvez as pessoas vão querer eliminar os seus sonhos e dar palavras negativas para a gente, porque as palavras negativas, elas entram no coração de verdade. Experimentem postar uma foto e ter 100 comentários falando: que foto linda. Experimenta ter um comentário falando: nossa, não gostei. O não gostei entra muito mais na nossa cabeça, no nosso coração, do que os 100 que falou que estava linda e maravilhosa. É assim ou não é? É assim. E entrava o ano de 2016, um ano que profissionalmente eu estava realizado naquele clube, super realizado. Começava o ano, começava o aniversário dos meus filhos, o pastor foi lá no dia 24 de fevereiro, sendo que no dia do aniversário deles teve um jogo que eu tive que adiar o aniversário. Eu tomei uma pancada por trás, caí sem os movimentos da perna em campo, fui para o hospital sem mexer as pernas, dia 24 de fevereiro de 2016. Chegou no hospital, tive um problema na cervical e um disco, mas o médico falou que eu iria voltar a jogar, minhas pernas recuperaram, fiz um tratamento, voltei a jogar dentro do campeonato estadual ainda, e meu corpo começou a ficar estranho. Eu dominei uma bola no peito, deu um choque no meu corpo inteiro. E eu toquei a bola e fiquei no treino. Meu Deus, que choque é esse que deu no meu corpo? Tem alguma coisa errada comigo. Cheguei em casa e falei para Simone: meu corpo deu um choque no treino. Ela: fala pro médico que isso é da cervical, que você machucou. Falei: eu vou falar nada não. Tem que falar porque tu não quer falar. Eu falei: tá louca, Simone? Eu fui vice-campeão a vida inteira. Agora que eu vou ser campeão esse ano. Ela: tu tem que falar que isso é questão de saúde. Eu falei: não vou falar. Até um dia que eu saí do treino, tomei uma pancada, fui em Passo Fundo fazer os exames. O médico lá falou que Deus era meu amigo, que não sabia como eu estava de pé, porque meu exame estava muito ruim. E eu voltei para Chapecó, fiz uma cirurgia na cervical, coloquei uma placa de titânio, tirei 2 discos que estavam danificados e coloquei 2 discos artificiais e coloquei uma placa parafusada em 3 vértebras diferentes. Todo mundo achava que eu não voltaria, inclusive eu. Pensei: acabou minha carreira. Acabou a carreira, uma placa de titânio no pescoço. Ninguém machuca assim. Ninguém machuca assim. Eu lembro que um dia eu estava na igreja com a minha esposa, eu falei para ela assim: Simone, ó, ser sincera com você. Ela: o que houve, amor? Se prepara que eu acho que eu não volto mais jogar bola não. Ela falou para mim assim: como assim, amor? Eu falei: eu acho que eu não volto a jogar não. Eu vi algumas coisas no Google aí, esse Google é uma desgraça, viu? Se tiverem problema, não olhem, que ele acaba com a tua raça. Leiam a Bíblia, não leiam o Google. E ela falou assim: se Deus quiser que você volte a jogar, você vai voltar a jogar, amor. Eu, hein? E se Deus não quiser que você não jogue, Ele vai abrir uma porta para você, e você vai fazer o seu melhor, porque você sempre dá o seu melhor, e você vai ser feliz. E eu pensando: negócio de abrir porta, eu quero jogar bola. O que ela está falando aí? Se Deus quiser, Ele vai abrir uma porta. Eu quero jogar bola, filho. Eu, hein? Sabe o que é isso aí? Nunca chutou uma bola. Aí está falando: se Deus quiser. Eu, hein? Nem sabe, não sabe o que é um prazer de dar um carrinho, roubar uma bola, né? Ganhar uma dividida, fazer um gol, sair igual um doido comemorando, todo mundo te abraçando. Ela não sabe o que é esse prazer, não. Se Deus quiser, tu vai ser feliz. Eu vou sem ser feliz sem bola.
E aí eu voltei a jogar. Em um mês eu estava treinando normal. Comecei a ter uma recuperação absurda para fisioterapia. Isso tudo por conta do que, gente? Dar o melhor todos os dias. Aproveitar as oportunidades que o Senhor dá. Seja em qual for a estrutura, dê o seu melhor. Dê o seu melhor em honra à porta que o Senhor te abre. Às vezes não é do jeito que a gente quer. Eu não queria aquela fisioterapia. Mas eu sabia que com aquela fisioterapia eu poderia voltar. E eu queria voltar mais forte e melhor. E foi isso que aconteceu. E eu voltei a jogar. O time começou a ir bem. Tive oportunidade. O time começou a ir bem. E bem. E bem até o jogo do São Lourenço. Que aquele jogo do São Lourenço que a gente ganhou, ali eu vi que era um divisor de águas. Quando o primeiro jogo na Argentina, eu comecei a observar, meu time é bom demais. Porque quando eu cheguei no estádio para aquecer, nós aquecendo no estádio, estava vazio. A torcida da Chapecoense fazendo uma festa ali atrás, bem pequenininha, e a gente treinando, aquecendo. Quando eu entrei pro vestiário, que eu comecei a escutar um barulho excessivo. Quando eu entrei na hora do jogo, que eu vi um estádio lotado, aí tu vê que... Aí você sabe assim, ou meu time é bom ou não é, porque é esse ambiente aqui. E era um time famoso? Não. Era um time com grandes nomes? Não. Creio eu que era um time com pessoas corretas, homens do Senhor, pessoas que gostavam de fazer o que faziam, gostavam de estar no ambiente que estavam, procuravam melhorar a cada dia. Pessoas sem medo, corajosas, sejam fortes e corajosos. E ganhamos do São Lourenço, empatamos lá em Chapecó. Até o dia que a gente foi fazer uma viagem para a Colômbia. Eu já tinha tido um sonho na sexta-feira, que eu caía do avião e ficava vivo. E durante a viagem o avião desligou conforme o sonho que eu tive. Aquele foi o maior baque da minha vida. Porque eu lembro perfeitamente, eu no avião à noite, com os meus amigos, conversando com o Bruno Rangel, bem no meio do avião. O Bruno Rangel na janela, um banco vazio, eu na ponta. O avião desligou, acendeu a luz de emergência, ninguém falou nada. Eu lembro de olhar para o Bruno Rangel, o último olhar dele para mim fazia assim, ó. Respirar e começar uma oração. O Bruno Rangel é um grande homem de Deus. Como tinha homens de Deus ali? Bruno Rangel, Ananias, Gil, Biteco, Tiaguinho. E se estende, tinha tantos ali. Pessoas que também creram no Senhor Jesus Cristo como eu estava crendo. Eu lembro da minha oração falando, Jesus, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Eu lembro perfeitamente disso. E aconteceu o pior. O acidente que todo mundo sabe. E agora, como é que se reerguer? O que fazer quando não é mais o que eu tento? Não é mais a minha vontade, é algo extra. Porque um acidente é algo extra. Não é mais a lesão que eu tive, que eu sabia, eu vou para a fisioterapia e eu vou melhorar. Não é mais o pênalti perdido, porque o pênalti perdido eu treino. Perdi um pênalti. É doloroso, é triste, mas eu vou treinar e vou fazer quando tiver a próxima oportunidade. E foi o que aconteceu. Mas e agora quando tudo dá errado? Quando você está no avião caindo, que todo mundo que sonhava o mesmo sonho que você, todo mundo que te impulsionava para o alto. Porque se eu fui um grande atleta na Chapecoense, foi porque eu tive grandes homens ao meu lado. Que me impulsionaram, que acreditaram em mim, que muitas vezes me deram dura, me corrigiram, porque acreditavam em mim. E quantas vezes eu corrigi um amigo, um irmão, um camarada que jogava comigo, que eu falei, vambora meu amigo, vambora, você está dormindo, vambora, eu preciso de você. Não corrigia para maltratar, corrigia porque eu sabia, pode dar mais, ele está desligado hoje. E caiu o avião da Chapecoense. Eu lembro de eu fazer minha oração, Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus. Nos ajuda, eu sempre falava, nos ajuda. Eu não consegui fazer uma oração falando, me ajuda, me socorre. Eu sabia, ou nós ficaremos vivos, ou todos nós morreremos. Não tenho condição de orar para mim. O avião caiu, aconteceu o acidente, dia 28 para o dia 29. Eu acordei do dia 11 de dezembro, né pastor? 11 de dezembro foi quando eu acordei para a vida. Nesse meio tempo entre vida e morte, minha esposa e o pastor Carlos que estavam lá, junto com meu pai e com meu irmão mais velho. Eu lembro que eu acordei, uma coisa que eu falei para minha esposa, que eu falei assim, Deus esteve comigo o tempo todo. Eu não lembrava do acidente, não lembrava de nada. Para mim eu tinha tido um treino
Tinha dormido em casa e tinha acordado no hospital em outro país. Eu não lembro, fiquei confuso. Mas eu lembro que eu acordei e falei assim: Deus esteve comigo o tempo todo, amor. Ele nunca me abandonou. Mas eu não falei para ele, eu não falei isso. Eu não falei isso por conta de saber do acidente. Eu falei isso porque eu tive uma visão. Era como se eu estivesse sonhando. Para mim era um sonho. Eu não sabia que eu estava em coma. Então quando eu acordei eu quis contar o meu sonho para ela. Eu sonhei, tive uma visão que eu estava fora da terra. Eu sabia que tinha morrido fora da terra, no espaço. Eu olhava para a minha esquerda, a terra estava lá embaixo, azulzinha. Eu olhava para a minha direita, eu tinha medo de olhar, porque eu via um ser muito colorido. Que ele falava comigo que ele estava no controle da minha vida, mas ele não tinha boca. Que ele me olhava nos olhos, mas ele não tinha os olhos como o meu. Eu estava parado no espaço como se ele estivesse segurando com a palma da mão, mas ele não tinha mão. Ele era um ser, na minha ótica, infinitamente mais poderoso do que tudo que eu vi de longe. E na minha ótica, quando eu olhei e vi, eu baixei a cabeça, olhei a terra e fiquei assim: esse Deus à minha direita, esse ser, ele é o Deus da Bíblia. Ele é o Pai Celestial. Na minha ótica, naquela hora eu falei: ele é o Deus da Bíblia. E quando eu acordei para falar isso para minha esposa, na segunda vez que eu falei, Deus esteve comigo o tempo todo, eu senti um sopro no meu ouvido que apagou. Eu só lembro que ele era colorido, que ele falava, mas a boca dele não era como a minha, que os olhos dele eram diferentes, mas tinha olhos, mas não era como o nosso. Que ele tinha tudo que nós temos, mas não tudo como a gente é humanamente falando. Então os detalhes que eu queria contar para ela, que eu acordei olhando para ela e querendo contar, eu não contei. Hoje eu entendo que o Senhor, quando me livrou da morte, é como se Ele falasse assim: vai lá, fala que eu estou no controle da tua vida, mas o que você viu aqui você não vai falar. Isso não cabe a você falar, porque você vai voltar a ser humano. Essa forma que você viu aqui não é uma forma que o ser humano vê natural. Vocês têm a forma de vocês. Eu contei para minha esposa, sem saber da tragédia. Depois me contaram no hospital a tragédia. Eu fiquei completamente desolado. Eu lembro que eu falava para meu pai, o pastor estava lá: eu sabia que isso ia acontecer, eu sonhei com isso. Eu lembro que Simone me falou assim: amor, se você não vai no voo por causa do teu pesadelo, o jogo ia ter igual. Ah, eu não quero ir porque eu tinha um pesadelo. Todo mundo ia viajar igual, só você que não ia. E se você não vai e o acidente acontece, você ia ficar maluco. Você ia ter que ter problema psicológico o resto da vida, porque você ia pensar assim, na sua ótica: eu abandonei meus amigos que me ajudaram a ser quem eu sou. Você não ia mais jogar bola. E se você não vai e não tem acidente nenhum, acabou a tua carreira profissional. Você deixou de jogar uma decisão por causa de um pesadelo. Vai ser o homem mais medroso e cagão da história. O homem que ficou com medo de jogar uma final por causa de um pesadelo. Não existe isso, amor. E aconteceu tudo de pior. Todos os meus amigos se foram. Eu joguei no Santos, eu joguei no Guarani, eu joguei em Cianorte. Mas o local mais feliz que eu tive foi na Chapecoense, com aqueles amigos, com aqueles irmãos, porque eu lembro perfeitamente os cultos que a gente fazia. Eu lembro a nossa comunhão, a nossa admiração de gente que às vezes nem estava jogando, estava torcendo para o amigo que estava jogando, mesmo sem jogar, sem vaidade, torcendo pelo companheiro, sabendo se um ganhar, ganha todo mundo. Não existe melhor ambiente que esse na vida. Você pode estar na menor estrutura possível, mas se você tem pessoas, porque quem faz a diferença nas nossas vidas são pessoas. Não é o lugar que você está. Você pode ir no melhor lugar do mundo, você pode ir em Paris, sozinho. É legal? É. Mas vai com a mulher da tua vida, vai com o homem da sua vida. Você vê a diferença que é. São pessoas. São pessoas, não são lugares. E eu lembro que quando tudo isso aconteceu, eu precisava me reinventar. Porque agora eu tinha um pai e uma mãe super preocupados comigo. Eu tinha filhos pequenos, porque eu fui o único que sobreviveu, que era pai naquele momento. O único atleta pai era eu. Hoje, graças a Deus, o Fome e o Alas casaram, têm filhos, mas eu já tinha filhos. Eu lembro do aniversário dos meus filhos em 2016, que o pastor esteve lá, orando com todos. Eu tenho a foto de todos lá. Muitos pais que se foram, os amigos eram amigos dos meus filhos, os filhos amigos uns dos outros. E como é que é sobreviver? Sabendo que você viveu e os pais dos amiguinhos dos seus filhos não.
Por isso que em muitos momentos eu não apareci para a televisão. Nos 2 primeiros anos, 17, 18, eu nem quis aparecer. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu chorei com os que choravam. Eu tive compaixão. Não que eu não tivesse feliz pelo milagre que o Senhor tinha feito na minha vida. Eu estava super feliz, sim. Mas eu tinha que ter compaixão daquelas mães que ficaram sem seus maridos, daqueles filhos que ficaram sem seus pais, daquelas mães e pais que ficaram sem seus filhos que eram atletas, fora outros que morreram também. E eu precisava dar continuidade na minha vida, cuidar da minha família, não só cuidar de mim, cuidar da minha família, dos filhos que agora estavam em psicólogos, meus pais. Tinha que cuidar das outras famílias daqueles que se foram, porque eu aprendi que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E foi nisso que eu comecei a trilhar um caminho de justiça. Fui lá em Londres fazer uma manifestação com algumas viúvas contra a empresa que não pagou o seguro, Tokio Marine. Até hoje não pagou. Uma empresa que é uma empresa multimilionária, uma das maiores do mundo. Que quando passou um ano que ela falou que não pagaria o seguro, ela veio para o Brasil e falou para todas as famílias que queria ajudar com uma doação, um fundo humanitário. Porque sabia que depois de um ano todas as famílias aceitariam o fundo humanitário, porque muitos tinham perdido o provedor da casa. E aqueles que aceitaram, ela falou aqui, assina um contrato de débito, de quitação. Vocês estão vendo onde é que o buraco é muito mais embaixo? Eu tinha que me reinventar. Fui atrás da justiça de tudo que é lado. Fui para os Estados Unidos. Estive na CPI da tragédia, que encerrou esse ano, para descobrir todos aqueles que estiveram envolvidos. Fiz um livro chamado Posso Crer no Amanhã, que está aqui. É uma história resumida da minha vida, de algumas coisas que eu não pude contar pelo tempo. Um livro de R$20 que eu trouxe para abençoar vocês. Quem quiser depois é só falar com o pastor ou com o Ney. Me tornei um pregador, fiz teologia, me formei na Unigran. E hoje sou um evangelista, me considero evangelista. Talvez seja levantado como pastor um dia, se for da vontade do Senhor. O pastor sempre profetizou para mim, no dia que eu me batizei lá em Santos, falou assim: você um dia vai ser meu auxiliar, vai me ajudar aqui. Você tem um coração de pastor, você quer ajudar pessoas, você tem contato com pessoas. Preguei em muitas igrejas grandes e pequenas. Me tornei palestrante, que eu sou hoje, palestrante para empresas também, motivacionais. Fiz de tudo um pouco, fui diretor do clube da Chapecoense. Quando eu encerrei minha carreira, depois de 2019, porque eu tive um osso quebrado, uma vértebra quebrada da coluna, uma outra em pedaços, um ligamento rompido. Fui esmagado pelos ferros até estourar o pulmão por dentro. Esse crânio aqui, esse que estava aberto, um buraco com terra dentro quando me acharam. Quando me acharam, eu fui o último a ser achado. Eu fui achado por um policial, porque todos os médicos já tinham ido embora. E o policial que estava tomando conta lá, que só ficaram os policiais, desceu para ver um avião e ver os pertences da tragédia, tomar conta, e ele falou que escutou um gemido. Um gemido que dava de 30 em 30 segundos. E ele chamou um companheiro dele, o companheiro dele falou assim: você está ficando doido, nós trabalhamos a madrugada inteira, vai embora, vai descansar, não tem como ter alguém vivo. E ele convenceu o homem foi lá com ele. O homem, quando escutou um gemido também, foi atrás, tirou pedaço de fuzilagem, pedaço de árvore. Estava soterrado, gemendo com dor, com o crânio aberto. Como eu respirei, meus irmãos? Pulmão estourado, esmagado pelos ferros. Como é que eu respirei tanto tempo? De 6 a 8 horas sem ser socorrido. Perdendo sangue, corpo completamente esburacado. Algumas coisas a gente não consegue explicar, nem a ciência explica. Quando eu ouvi um médico que foi na minha casa falar assim, um médico que não era cristão, falou assim: Neto, você pode falar de Jesus aí, porque eu sei que tu é cristão. Fala de Jesus, fala de Deus, fala de força superior, fala de força suprema. Mas assim, eu sou médico, eu sei dos limites da medicina, eu sei. Eu não quis falar para tua esposa no primeiro dia, mas no primeiro dia que eu pisei lá, que eu olhei você, internamente eu pensei: não aguenta até amanhã. Respirando 100% por aparelho, o pulmão estourado, com uma bactéria gravíssima. Só nisso aí eu já pensei: até amanhã ele se vai. Não sei como você aguentou, porque no terceiro dia eu vim para o Brasil
Você foi tratado lá e eu não sei como você aguentou até hoje. Então pode dar o nome que você quiser. Eu, como médico, e tudo que eu já vi, eu sei, foi algo a mais. A gente fez o que estava ao nosso alcance. E esse é o Deus que eu sirvo.